Lucas, capítulo número 5. Lucas 5, versículos números 2 ao versículo 7. E viu dois barcos, Jesus, E viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outros barcos para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, por aí sentado. Amado Deus, essa é a tua palavra minha. Então nessa noite que o Senhor possa abençoar a nossa vida que vai estar ouvindo essa palavra que é tua. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, Pedro, ele estava em terra já. Nós acabamos de ler que Pedro estava sentado lavando a rede. Agora você imagina um homem que passa a noite toda em claro, passa a noite toda que poderia estar dormindo. Esse homem, ele passa sem trazer nada para casa. A pesca era a forma dele se manter, a pesca era a forma dele pagar suas dívidas, a pesca era a forma dele comprar alimento. E Pedro chega ao amanhecer sem nada, zero. Então Pedro está ali lavando aquela rede, triste, chateado, abatido, porque passou a noite toda, não pegou nada. Ele não estava feliz, ele não estava alegre, ele não estava contente. Foi uma noite terrível. Ele estava em terra, lavando aquela rede, mas pensando: como é que eu vou pagar a padaria? Como é que eu vou no mercado? Como é que eu vou pagar a luz? Como é que eu vou pagar a internet? Ele estava ali, mas estava pensando nas dívidas da época. Como é que ele ia fazer para comprar a comidinha dele, a família dele? Pedro não ia. E nada havia perto. Mas Jesus, ele estava ali, e Jesus, ele olhando aquela situação, Jesus vai falar para Pedro: entra no barco, só que agora entra no barco comigo. Entra no barco comigo, eu vou estar nesse barco, entra junto comigo nesse barco. E Pedro, ele entra com o Senhor e afasta o barco da terra. E Jesus, ele fala para Pedro para afastar um pouco o barco. E aí ele começa a fazer a obra dele. Jesus, ele, entre linhas, ele fala para Pedro: deixa eu fazer a minha obra te usando. Deixa eu fazer a minha obra te usando. E Pedro,
mesmo passando por problema, Pedro, mesmo chateado, mesmo triste, mesmo abatido, Pedro obedeceu a Jesus. Pedro obedeceu às ordenanças de Jesus. Pedro obedeceu a fala de Jesus. E no final, Jesus manda Pedro ir mais profundo e lançar as redes. As mesmas redes que não pegaram a noite toda peixe. Eu não sou pescador, mas todo mundo sabe, né, que pescador, ele passa a madrugada pescando. Todo mundo sabe que de dia os peixes correm. De dia não tem peixe, de dia é pouco peixe. Não tem como pescador ir pescar de dia. Mas Jesus está no barco. Jesus está dentro. E Jesus manda Pedro ir mais profundo e lançar as redes. As mesmas redes que não pegaram a noite toda. As mesmas redes que não vieram nada. Mas Pedro não duvidou. Pedro não duvidou, mesmo entendendo de mar, mesmo entendendo de peixe, Pedro não duvidou. E sob a palavra de Jesus, ele lançou as redes. E pegou tanto peixe que quase ainda afundou o barco. Teve que chamar o barco do lado para poder ajudar a pegar os peixes. Teve que chamar amigos para pegar peixe e os barcos eram lotados de peixe, lotados de peixe. Eu quero tirar algumas lições disso daqui. Eu quero trazer para a minha vida algumas lições desse texto. Algumas lições que Deus quer falar conosco a respeito desse texto, a respeito dessa cena toda que esse versículo nos mostra. A primeira lição que Deus me mostra neste texto é: na terra não tem nada para você. Na terra não tem nada para você. A tua situação não vai mudar enquanto você ficar chateado, se lamentando, triste pelos cantos. Não vai mudar. Chateação, lamentação não muda o quadro. Na terra não tem nada para você. Não tem nada para nós. Jesus, ele quer falar para nós hoje, irmãos. Chega, se afasta da terra, entra no Espírito, se afasta da carne, entra no Espírito. Esse é o começo da mudança na nossa vida. A mudança na nossa vida está quando a gente sai da terra e entra para o espiritual. Eu costumo dizer que na igreja que a nossa vida é regida pelo espiritual. É regida pelo espiritual. A Bíblia vai falar que a fé é o firme fundamento das coisas que esperam, que não se vê. Ou seja, o meu milagre, a minha vitória, ela não está naquilo que eu vejo. A meu milagre, a minha vitória, ela não está na terra, ela está onde eu não consigo alcançar, onde meus olhos não conseguem alcançar, onde minha mente não consegue alcançar. Está no invisível. Eu costumo falar que se a minha vida espiritual estiver uma bagunça, se a minha vida espiritual estiver ruim, a minha vida humana vai estar ruim. A minha vida humana na terra, a minha vida terrena, não vai estar boa. Eu costumo falar aqui na igreja que se eu quero ter uma vida terrena equilibrada, eu tenho que buscar o equilíbrio no espiritual. Enquanto eu estiver buscando solução na terra, eu estou perdendo meu tempo, eu estou ficando chateado, eu estou ficando triste, eu estou ficando abatido, porque eu estou buscando solução onde não tem. Agora, quando eu parto para o espiritual,
o meu mundo físico começa a mudar. O meu mundo físico começa a andar de forma diferente. Então a primeira coisa, a primeira lição que Deus me dá, que Deus me mostra nesse texto é: se afasta da terra e entra no espiritual, que as coisas vão começar a mudar na nossa vida. Essa é a primeira lição que Deus me mostra nesse texto. Outra lição, a segunda lição que Deus me mostra nesse texto aqui é: mesmo sem ter o que comer, mesmo endividado, mesmo abatido, faça a obra de Deus. Mesmo sem querer, mesmo sem força, faça a obra de Deus. Pregue a palavra, vá à igreja, ore, visite o irmão, use o que Deus te deu para propagar o Evangelho. Porque para você o dia já pode ter acabado, para você pode não ter mais jeito, mas Jesus ele chega para nós hoje que fala: o dia ainda não acabou, o dia ainda não acabou. A virada vai acontecer. Nós temos que nos preparar para o melhor de Deus na nossa vida. Nós temos que nos preparar para a maior bênção de Deus na nossa vida. Eu posso na terra não estar esperando mais nada. Eu posso na terra não estar esperando mais nada. Eu posso pensar que o dia acabou. Para mim o dia pode ter acabado. Mas quem acaba o nosso dia e começa o nosso dia é Deus. Agora falar, eu peguei esse texto de 2 Reis, capítulo 6, eu acho, que Samaria foi cercada. Ben-Hadad cercou Samaria. Ben-Hadad cerca Samaria. O povo está matando filho para comer. Filho para comer. Era o que o povo estava fazendo. Não tinha na terra a melhor possibilidade de acontecer nada. Nada. Mas o profeta profetizou que ia ter comida no dia seguinte. Aí um guarda do rei lá duvidou. Por que duvidou? Porque ele estava na terra. Ele estava na terra. Ele duvidou que ia ter comida. Porque, irmão, o profeta, na minha pregação, eu até falei isso, o profeta, ele não tinha profetizado comida para uma família. Profeta não tinha profetizado para um bairro. Profeta tinha profetizado comida para uma nação inteira, para um povo inteiro. Eles estavam naquele dia pegando cocô de pombo, pegando cabeça de jumento, matando filho para comer. Aí chega o maluco do profeta e fala: amanhã, nesse mesmo horário, vai ter comida. Para o povo de Samaria, o dia já tinha acabado. Para o povo de Samaria não tinha mais chance. Para o povo de Samaria não tinha mais jeito. Não tinha. Por quê? Porque eles estavam na terra. Eles estavam olhando com os olhos terrenos. Mas chegou um profeta que via o espiritual. E ele profetizou algo impossível de acontecer. E aquilo que aos olhos de quem estava na terra não tinha como acontecer, acabou acontecendo. No dia seguinte teve comida para o povo inteiro. Por quê? Porque alguém estava olhando com os olhos espirituais. Tem muita gente que se mata, tira sua vida, porque está passando uma crise, está passando um problema sério. Mas acontece que ele não tem esperança. A pessoa não tem esperança. Ele está com os olhos fincados na terra. E enquanto estiver com os olhos fincados na terra, nada vai acontecer. Os meus olhos têm que estar no espiritual. O salmista também fala: de onde vem meu socorro? De onde vem meu socorro? Eu preciso de socorro. Eu preciso de socorro. Agora, de onde vem meu socorro? Ele declara: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Para eu compensar aquele milagre, eu tenho que sair da terra e entrar para o espiritual. Eu tenho que começar a entender isso.
que eu tenho, a terceira lição que Deus me dá nesse texto é que mesmo Pedro, sendo profissional de pesca, ele sabia que no natural não iria pescar nada, mas Pedro obedeceu a ordem de Jesus. Para a virada acontecer na tua e na minha vida, nós temos que obedecer a ordem de Jesus. Nós temos que afastar da terra. Nós temos que nos afastar da terra. Temos que fazer a obra dele. Temos que obedecer a sua voz. Não adianta dizer que é servo de Deus. Não adianta dizer que Deus é contigo, se você não obedece aquilo que Deus fala para você fazer. Para a virada acontecer, você tem que ouvir aquilo que Deus tem mandado você fazer. Porque desse jeito, você vai ver o tamanho do milagre. Vai impactar. A tua bênção vai ser muito grande. Se eu entender isso nessa noite, Deus não chamou ninguém. Deus não chamou ninguém para viver sobre a tua inteligência, a tua sabedoria, o teu entendimento. Porque Deus está acima do teu entendimento. Deus está acima da tua sabedoria. E Ele pode fazer infinitamente mais do que a tua mente pode pensar. Pedro entendeu isso. Pedro compreendeu essa situação. Pedro largou seu eu. Pedro estava muito chateado. Ele podia falar assim: eu me desculpa, eu não vou não. Eu não vou não porque eu estou morto de cansado. Eu não vou não porque eu tenho trabalhando tarado de limpar a rede. Porque na rede só vem sujeira, só vem porcaria, tem que limpar a rede todo dia ainda. Só desculpa, não tem peixe essa hora. Se não deu peixe a madrugada toda, vai aparecer peixe de onde? Não deu, não tem. Vamos deixar para a próxima madrugada. Mas Pedro, ele não duvidou da ordem de Jesus. Jesus manda ele para mais distante, aponta o lado que tinha que jogar, e aí, meu irmão, o resto é milagre. O resto é sobrenatural. O resto é inexplicável. Não tem como explicar. E nós vemos a Bíblia toda assim. Nós vemos a Bíblia toda assim. A Bíblia vai falar de um homem chamado Naamã. Esse homem, ele tinha um corpo tomado de lepra. Ele foi à casa do profeta. O profeta mandou ele tomar banho 7 vezes. Literalmente, vai tomar banho. Ele se revolta com o profeta. Ele se chateia com o profeta. Por quê? Ele estava esperando ir lá todo dia. E ele já declara isso. Eu chego aqui, eu estou esperando o profeta levantar a mão, fazer uma oração e tchum, acabou a lepra, foi embora. Eu estava esperando isso. Ele projetou como é que ia ser curado. Ele chega lá, o profeta dele fala assim: olha só, vai lá tomar banho, dá 7 minutos. O homem ficou possesso da vida. Mas quando alguém chegou para ele e falou assim: ó, se a gente mandasse fazer coisa que eu não fazia, então toma esse banho lá. Quando ele saiu do carnal, quando ele saiu da carne, quando ele saiu da mente terrena e começou a vagar na mente espiritual do profeta, um milagre começou a acontecer. O milagre começou a acontecer. O que eu tenho buscado de Deus, o que eu necessito de Deus, aqui está 3 lições. 3 lições para o milagre ele acontecer. 3 lições. 3 lições para que você consiga ser abençoado. Se eu entender nessa noite que na terra não tem nada para mim, que eu tenho que ir para o espiritual, se eu entender nessa noite que mesmo sem eu
ter nada para comer, mesmo sem tranquilidade, abatido, se eu fizer a obra de Deus, se eu for para a igreja, se eu ler a Bíblia, se eu orar, as coisas vão começar a mudar na minha vida, o milagre vai começar a acontecer. Se eu entender essa noite que eu tenho que obedecer às ordenanças de Jesus, aquilo que Ele manda eu fazer, a direção que Ele manda eu tomar, se eu obedecer, as coisas começam a mudar. O que eu tenho precisado de Deus, o que eu tenho necessitado do Senhor, eu preciso sair do natural. Eu preciso alcançar o espiritual. Eu preciso começar a andar por Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se vê. Eu tenho que acreditar no absurdo, ninguém acredita. Eu tenho que acreditar, eu vou na contramão do mundo. Essa é a verdade. Nós vamos na contramão do mundo. E é duro. Todo mundo falando sim e você não. Ou todo mundo falando não e você sim. É duro. É duro. Agora, no final, a bênção, o milagre acontece. Foi fácil, não foi fácil para Noé. Noé era o único que falava diferente da população inteira. Por causa de Noé, Deus acabou com a população. Por causa da obediência de Noé, Deus salvou a raça humana. Porque Noé, ele acreditava no espiritual. O povo desdenhava do espiritual. O povo não queria saber do espiritual. Estavam vivendo a vida do jeito que queria. Estavam fazendo o que queria. Mas Noé não. Noé se manteve irrepreensível. Por quê? Porque Noé não andava com os olhos na terra. Noé andava com os olhos espiritual. E passou por maluco. Por quê? Começou a fazer uma arca para poder navegar em terra seca, onde nunca tinha chovido ainda, nunca tinha caído uma água do céu. Passou por maluco. Que foi Deus que falou nada? Que Deus mandou? Esse cara está louco. Deus está mandando fazer coisa. Isso é maluquice. Aí eu entendo porque Deus fala que as coisas de Deus é loucura para o mundo. É loucura para o mundo. Mas Noé, ele permaneceu com seu foco no espiritual. E por ele permanecer com seu foco no espiritual, ele foi abençoado. Ele salvou a sua família. O que esse texto me mostra também, irmão, se você for notar, quando Pedro ele pega os peixes, não dá para pegar sozinho, tem que chamar barco do lado, amigo. Sabe uma coisa também que Deus mostra? Se eu andar no espiritual, a minha espiritualidade vai atingir quem está ao meu redor. A minha espiritualidade vai pegar quem está ao meu redor. Vai pegar família, vai pegar amigo. Quem está ao meu redor vai ser abençoado junto. Vai receber milagres junto. Quem está ao meu redor. É muito importante entender isso. Tu vê, Noé, por olhar com os olhos espirituais, ele teve a salvação da sua família inteira. Quem trabalhou foi a família? Não. Quem trabalhou foi Noé. Quem Deus falou que era justo era a família? Não. Deus falou que era Noé. Por causa de Noé, a sua família também recebeu. Deus ele nos chama para andar no espiritual. Nós temos que sair do natural. Porque o natural muitas vezes leva para o buraco.
mas o espiritual o leva para o milagre. Né? O espiritual me leva para o milagre. Você quer explicar para onde? Deus chama Abraão e fala assim: olha só, vou fazer de você pai das nações. Abraão já era rico, Abraão já tinha bens, Abraão não precisava de nada, mas Deus disse assim: vem e me segue. Para onde? Me segue. Abraão foi atrás de Deus sem saber até para onde ia. E quem foi Abraão? Abraão foi verdadeiramente pai das nações. Por quê? Porque decidiu andar no espiritual. Se eu ficar devagando aqui, eu vou falar uma porção que aconteceu isso. O próprio Jó, sinônimo de sofrimento, andava no espiritual tão forte que agradava a Deus, fazia sacrifício pela vida dos filhos. Era um homem que agradava a Deus. Por causa disso passou pelo vale da sombra da morte, mas em momento nenhum Jó saiu do espiritual. Em certa feita a mulher dele vira e fala: ô meu filho, abandona esse Deus e morre. Ele vira para a mulher e fala: tu falas como uma louca. Jó, ele não abandona o espiritual nem à beira da morte. E qual é o final de Jó? Duplamente abençoado. Eu tenho que pegar isso para a minha vida. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que compreender essa situação. Eu tenho que parar de viver com os olhos da carne, viver na carne. Eu tenho que parar de olhar com os olhos terrenos. Eu tenho que começar a viver pelos olhos espirituais. Porque os olhos carnais me levam para a cova, os olhos espirituais me levam para a vida. Eu tenho que ter essas lições. Essas lições que Deus Ele fala comigo nessa noite. Essas lições que Deus Ele nos ensina nessa noite, que é para nós pormos em prática. Quais são os olhos que você quer ver? Quais são os olhos que você quer ver? Os olhos que vão trazer tristeza, os olhos que vão trazer dor, os olhos que vão trazer sofrimento, ou os olhos que vão te levar para o milagre, ou os olhos que vão te levar para uma vida abençoada. Quais são os olhos que você quer ver? Aqui está a lição, aqui está a receita de Deus para uma vida abençoada. Aqui está a receita de Deus para uma vida diferente. Não é fácil você acreditar no inacreditável. Jesus chega na casa de Jairo, vira para o povo que está lá chorando pela filha, morte da filha de Jairo. Chega lá, Jesus diz e fala assim: a menina não está morta, a menina dorme. Todo mundo riu da cara de Jesus, todo mundo zombou de Jesus. Sabe por quê? Pessoas carnais, pessoas com os olhos terrenos, pessoas sem visão espiritual nenhuma, riram de Jesus. Mas no final, a menina se senta, torna a sua vida e volta para o seu pai. Sabe por quê? Porque Jairo acreditou na visão espiritual de Jesus. No meio do caminho, quando vieram falar para Jairo: ei, deixa mestre, deixa Jesus, a tua filha já morreu, deixa Jesus em paz, ele tem mais o que fazer. Jesus olha para Jairo e fala assim: olha, não temas, crê somente.
O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, olha só, não cai nessa visão terrena. Se você olhar com essa visão carnal aí, tua filha vai ser enterrada hoje. Agora, se você olhar com a visão espiritual e acreditar, tua filha está viva ainda hoje na tua casa. Eu escolho qual tipo de visão que eu quero ter. Eu escolho qual a visão que eu vou querer para a minha vida. E viver a visão espiritual é dizer não para a visão carnal. E dizer não para a visão carnal não é fácil, porque aquilo que a gente vê atinge diretamente nossa vida. Aquilo que a gente vê muitas vezes nos machuca, porque você olha e nada acontece, você continua olhando e nada acontece, e você olha de novo e nada acontece. E para você ter uma visão espiritual, você tem que acreditar que uma hora acontece. Uma hora acontece. Um amigo de Jesus morre, Lázaro. Quando Jesus chega lá, Lázaro já estava enterrado 4 dias. As irmãs de Lázaro viraram para ele e falaram assim: Jesus, se você tivesse chegado antes, mas agora teu amigo morreu. Agora teu amigo foi embora, Jesus. Não tem mais jeito, Jesus. Teu amigo foi embora. Jesus vira para ela e fala assim: olha só, tira a pedra. Jesus vai e chama: Lázaro, vem para fora. E Lázaro vai para fora. Lázaro ressuscita e vai para fora. Por quê? Porque eu tenho que acreditar no inacreditável. Eu tenho que acreditar naquilo que é impossível de acontecer. Eu tenho que acreditar. Eu tenho que crer. Por isso que Jesus fala: se creres, verás a glória de Deus. Basta você crer. Basta você acreditar. Vamos colocar de pé para orar.